Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao último episódio da nossa série sobre acolher e cuidar o papel da igreja na prevenção ao suicídio aqui do nosso podcast Lançar Âncora. E vamos fechar com um assunto muito especial, uma convidada muito especial. Daqui a pouquinho, depois daqui da trilha, a gente conversa muito mais sobre isso. Fica com a gente. Então, como eu disse, nós estamos aqui hoje com Ziza Fernandes. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Muito bom poder estar aqui com você e finalizar, como eu disse, né, essa série aqui do podcast Lançar Âncora, que foi o tema do Congresso Âncora, acolher e cuidar o papel da igreja na prevenção ao suicídio. A Ziza, que é artista, que também é mestre em psicologia, logoterapeuta. Ela foi uma das palestrantes do 8º Congresso Âncora, que aconteceu em maio, em Curitiba. E às vezes ela falou sobre um tema muito interessante, a maturidade. O que é? Me ajuda aqui. A maturidade que vence o medo através da arte. Através da arte. A maturidade que vence o medo através da arte. E também um pouquinho daquilo que a gente vai falar, né, Ziza, hoje aqui nesse podcast, para que você tenha um gostinho do que foi essa palestra da Ziza no Congresso Âncora. E vamos lá. O que é a maturidade? Maturidade é a capacidade de sentir dor por aquilo que vale a pena. Às vezes a gente acha que maturidade é saber coisa demais, é ter muitos conteúdos intelectuais internalizados, é ter respostas para tudo, é ter uma solução, uma capacidade resolutiva, é ter presença na hora da crise. É tudo isso também. Mas maturidade realmente, segundo essa visão logoterapêutica que é tão importante, estruturante para mim, é você sentir dor na hora certa pela coisa certa. É você perder o que for preciso, né? Perder em paz. É você, de alguma maneira, entender quanto custa viver pelo seu sentido da vida. Maturidade é não delegar o seu sofrimento, é não culpabilizar outros por aquilo que lhe custa ser você. Quando eu olho para mim, eu observo onde eu deixei de ser infantil, onde eu deixei de ser criança birrenta, adolescente rebelde. Quando eu olho para mim, eu fico procurando aonde eu já sou madura. Então, Porque acho não que tem a ver com idade, né, não, Ziza? não. Acho que a resposta que eu encontro é isso, assim, quando eu estou disposta a sofrer o que for preciso pelo que é importante para mim, pelo que tem valor para mim. E muitos são adultos, adolescentes, adultocentes, né? Adultos, Porque gostei dessa expressão. porque ainda não sabem o que amam na vida. Pelo que você está disposta a morrer a qualquer momento? Pelo que você está disposto a entregar o seu tempo, que é a sua substância sagrada da alma, né? O lugar onde sua vida transcorre. Pelo que você está disposto a gastar o seu tempo? Pelo que eu estou aqui disposta a gastar o meu tempo com você nesse podcast? Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui, né? Então, acho que quando eu estou disposta a perder, a me entregar, a me dar naquilo que tem valor para mim, eu entendo aonde a maturidade está sendo estruturada. Claro que é um processo, claro que é uma história de vida, e claro que é uma história de vida que nunca termina. E a gente vai se dando conta no caminho, assim, nossa, eu já não sofria por isso, eu já não sofro por isso como eu sofria antes. Antes. Nossa, eu já não esperneio por isso como eu esperneava antes. Eu já não dou piti, porque eu já me torno um para-raio àquilo que me dá sentido, suporto e respondo. Porque a maturidade não é só um estado de resiliência, né? Que essa, pela definição da física, a resiliência em uma matéria é a capacidade que ela tem de aguentar o que se estica. Então, esse papel é pouco resiliente, porque um pouquinho que você estica, ele sucumbe, né? Então, a maturidade é uma experiência de resiliência, mas para você voltar ao caminho do estado para onde, do sentido para onde você está se direcionando. Porque quantas vezes eu e você não sofremos por tolices? Por exemplo, se for pensar na vida amorosa. Ah, meu Deus, a choramingança que a gente já teve por ex-namorados, né? Ou choramingança fraterna, minha amiga, que já não é, faz 1000 anos que já não é mais, nunca foi. A gente vai demorando, mas
graças a Deus, chega um momento em que a gente entende pelo que a gente deve sofrer, o dever ser, né? Onde exatamente eu estou disposta a morrer. E eu acho que é isso, morte, num desejo genuíno, maravilhoso de gastar o tempo da vida que me resta. Que eu Uhum. estou morrendo nesse exato minuto. Está diminuindo. Ó, agora eu já tenho alguns minutos a menos Mitos, que eu gastei com você, entendeu? Por que eu estou gastando com você e não estou em outro lugar? sim. Porque vale a pena estar aqui, mas quando a gente está ausente da nossa escolha, é muito rápido a gente encontrar alguém. Fulano me fez mal, fulano fez isso, fulano fez aquilo. É culpa do fulano e do nunca. É culpa sua. E aí a gente perde a oportunidade de Então, maturação, né? claro, quando se a gente fala que é aqui conceituar maturidade, a gente também está falando então daquilo que é imaturidade, Com certeza. né? Então, nessa questão, a vitimização, e foi também tema de alguns dos nossos episódios aqui, ligado à ideação suicida, que foi o grande tema, né, do Congresso Âncora, desse sujeito que fica nessa postura, então, de vítima das circunstâncias, nunca se assume. Então, isso, a gente pode dizer que isso sim é uma característica ainda de uma pessoa imatura, que talvez não escolheu perder. Pode ser, mas isso a gente está falando desde um patamar de que essa pessoa tem um mínimo de saúde mental, né? Porque a gente tem Sim, transtornos psíquicos que a gente sabe que precisam ser medicados e muitas vezes a ideação suicida também parte desses desajustes psíquicos. Então, partindo de um mínimo de normalidade, sim, muitas vezes eu desejo acabar com a dor que eu estou sentindo porque eu quero ficar na minha idade infantilizada. Não quero sentir dor. Não hum, quero isso. a gente Quero chora. viver aquilo. E aí se tem uma ausência da pergunta mais importante, assim, o que que a vida quer de mim? Uhum. Não o que eu quero da vida. A vida está injusta, a vida não me deu isso, a vida não me deu aquilo. Tá, com tudo isso, o que que a vida te pede, né? O que que a vida está te solicitando melhora, né? Mas isso, claro, desde uma base mínima de saúde, né? Desde uma base de saúde psíquica, por que não dizer, eh, numa análise daqueles que não têm um diagnóstico claro psiquiátrico, né. Sim, sim. Quando a gente tem nesse tipo de trabalho, aí tem toda uma medicação, todo um cuidado, médico, antes de fazer essa pergunta existencial e preparar essa pessoa para força psicológica, força emocional, porque Uhum. aqui eu estou falando de uma existência consciente, onde a consciência não está sendo danificada por um estado psiquiátrico, né. Sim. Então, desde esse lugar é a minha resposta. Desde esse lugar é o trabalho que eu tenho realizado, tanto artisticamente, desde o meu primeiro disco, desde sempre eu trabalho com formação humana. É o meu trabalho sólido, graças a Deus, hoje com um grupo de professores fantásticos dentro da pós-graduação, vida e arte com sentido. Então, tendo uma régua basilar, assim, tendo um ponto de partida, porque não dá para lhe dizer que uma pessoa com problemas psiquiátricos não atingiu a maturidade, ela não respondeu bem à vida e ela foi uma imatura. Hum, Tem gente que não vai responder nunca pela realidade com a qual nasceu, e aí vai ser outro tipo de desenvolvimento, outro tipo de sentido da vida, não só dela, mas circunstancial de uma família que vai descobrir como lidar com essa circunstância, entende? Então, a gente precisa ser justo também na Sim, no e conceito. importante, né, acho que isso que você foi falando, não dá para dizer então que quem chega a ter uma ideação suicida ou a morrer por suicídio é uma pessoa imatura, né, mas a gente ter esse cuidado e essa busca, pela maturidade em todos os campos e áreas da nossa vida. Ziza, há 6 dias eu recebi na minha caixa de entrada Eita a Deus! tua pergunta: "Lidiana, você sabe o que é amadurecer?" O que que tem aí? Me conta. Porque, gente, eu não só sou assinante das suas newsletters, como eu tenho um marcadorzinho no meu amor, Oh, Ziza, e um coraçãozinho, gente. linda, obrigada. Mas é justamente, quando eu recebo, né, as suas, para mim são cartas, né. Que é, todo domingo, isso. É, é aquele momento, às vezes eu não leio no domingo, eu vou ler na semana, mas não, aqui eu preciso parar e refletir, é o meu lugar de vou parar, ler e refletir, né, sobre Linda. aquilo. Aham.
porque a gente está necessitado de momentos assim, né? Tudo no automático, no automático. Então, acho que quando a gente recebe uma mensagem que nos leva para olhar para dentro de nós mesmos, é muito importante. E eu resgatei ela aqui, né? Legal. Para esse podcast. E você coloca, né? Lidiana, amadurecer é perder em paz. Então, você já está aqui, né? Foi o que você falou no início. E você coloca também, né? Já faz algum tempo que eu tenho percebido isso em minha estrada. Ela não é modelo para ninguém. Não. É imperfeita e cheia de atalhos desnecessários. Ixi, E Maria. são eles próprios que me ensinaram o caminho da melhor pessoa que me habita. Deixar para trás o que de lá não deve mais sair. Eu não sei se você tem o hábito de ficar remoendo as situações e sempre reconta velhas histórias. Você respondeu, Lidiana. Eu tenho. Algumas coisas, como é difícil, e aí você vai falando ao longo da carta, de largar, né? A gente fica ali e remoendo, e aí eu fico no lugar de vítima quando eu tô, né, remoendo. Aquilo que fulano me disse, aquilo que eu vivi, aquilo que eu fui, às vezes até mesmo vítima, assim, de alguma circunstância, mas onde eu posso reassumir o protagonismo, né, aqui também. A gente pode responder com mais força, né? Isso mesmo. E aí você vai falando, né? Confesso que tem horror a quem fica abrindo o baú e soltando os fantasmas aos 4 ventos, né? Tem o meu papel. Querida, tem tempo não para isso. Larga o baú. Hashtag largue o baú. Né? E aí aqui, que eu queria, né, que a gente ficasse um pouquinho, é por isso também que eu tenho pedido a Deus uma vida mais leve. E eu acho que essa palavra leve, né, pelo menos quando eu li, eu respirei assim, leve. O que é leve? O que é leve? É uma vida leve. Porque a gente se sente, primeiro, a gente carrega esses remorsos, essas mágoas ou esses sentimentos, essas lembranças, numa vida religiosa, consagrada, trazendo um pouquinho aqui para o pessoal que está nos escutando. Às vezes a gente carrega os fardos de quem nós atendemos, os fardos pastorais, os fardos da congregação, da diocese, as responsabilidades, porque às vezes a gente também acaba linkando maturidade com muitas responsabilidades ou muitas coisas. Competência com resultado também, né? Não é maturidade, não é isso não. Pois é. Não é isso não. É aguentar não ter resultados, inclusive, né? Justamente. Então não dá certo. Aguentar não dá certo, né? Acho que quando a gente tem esse remoer, de alguma forma a gente se infantiliza, né? A gente vai lá para trás e diz, eu queria que fosse assim, por que que não foi assim? E aí, não foi. O que você responde? A gente fica. A vida, ela nos coloca de frente a isso a todo momento. Porque nem sempre você queria estar aqui, talvez almoçando agora, né, Cisa? Já. Eu já disse pra ela, eu preciso comer. Também não comer. Não comi ainda não. Mas é isso aí, né? E é isso. Então, e você vai colocando também, né, sobre se perder em paz, como o próprio Cristo que não levou nada. Então, eu acho que quando a gente vai falando também aqui e ali, pedir para que a gente começasse a falar, porque eu acho que algo que traz uma leveza também na vida é a própria arte. Uma música pode nos deixar leve, né? A contemplação da beleza, do belo, seja o belo criado ali por Deus, a natureza, ou o belo criado pelo ser humano, uma pintura artística, enfim, um desenho de uma criança que às vezes nem é tão bela assim, segundo os nossos padrões, mas poxa, a criatividade daquela criança, né? Então, como que a importância da beleza também de nos trazer essa leveza, né? Como que a beleza nos ajuda a ser mais leves e, consequentemente, então, também buscar esse processo de amadurecimento. Bom, primeiro, o que é leveza, né? Muita gente me pergunta, como que você aguenta fazer tanta coisa? Eu vejo a sua agenda, eu canso só de olhar. E eu vou avaliando, assim, a minha vida, né? E vou tentando entender quando ela se torna pesada. Ela é ocupada, mas ela não é pesada. E ela se torna pesada quando eu quero carregar o que não me pertence. E eu tenho várias possibilidades diárias de carregar o que não me pertence, né? Quando alguém projeta sobre mim uma expectativa, quando alguém espera de mim quem eu não sou, né? Eu sou uma criatura muito espontânea, eu sou diretíssima, eu não guardo nada, tô com fome, vai demorar? Vamos, nós vamos comer, ela também vai comer, sabe assim? Não tem milindre na minha vida e não é todo mundo que gosta disso. Sim. Não é todo mundo que dá conta de uma pessoa que olha no olho, que lutou para isso. Eu lutei para ser livre, de mim mesma, inclusive. Então,
a leveza no meu dia a dia, ela está realmente ligada a realizar aquilo que me pertence e na liderança de tantas pessoas, lidero a pós-graduação, lidero o musical, lidero a produção dos filmes, lidero os cursos, as lidero vários projetos ao mesmo tempo. E quando algum projeto, algum dia é pesado, quando alguém deixa de cumprir a sua parte, eu tenho que ir lá fazer. Quando alguém, quando alguém, Quase não acontece. quando alguém deixa de ser responsável e não responde à própria vida, e dentro do contexto da minha realidade, aquela perna não pode cair, aquele prato precisa se sustentar, e eu sofro, mas eu vou lá e Uhum. faço o que não me pertence. Esse dia é pesado, né? Esse dia não é simples, não só porque eu estou fazendo o que não me pertence, mas porque eu vi. Porque eu vi, como terapeutas, Uhum. eu vi que aquela pessoa não está presente, ela não está vivendo, ela não está na vida dela mesma, ela está respondendo, porque é prazeroso ser responsável. É prazeroso o exercício da liberdade de responder, de decidir, de escolher. A consequência é árdua da vida adulta, Ave Maria, né? Por isso que é maravilhoso obedecer. Né? A hora que eu cheguei aqui, encontrei a Márcia, falei, mas olha aqui minha chefa, ela manda, eu faço. É maravilhoso, entendeu? Tem gente que fala assim, ai, obediência é uma prisão. Você não sabe viver ainda, né? Porque o peso mesmo é quando você precisa decidir por algo que não lhe pertence. Então, onde que eu encontro formas cognitivas, mentais, e aqui eu não vou dizer de treinamento mental, não, eu estou dizendo de algo onde eu encontro eh, conteúdos, coisas que me alimentam na mentalidade que eu tenho de responsável. Hum. Eu tenho uma mentalidade, como logoterapeuta, como mestre em psicologia, como especialista em arte, como um monte de título que eu tenho aí, o Lattes, né? Segundo Sim. meu Lattes, Segundo né? o seu Lattes. Segundo meu Lattes, eu tenho várias possibilidades, assim, mas lá no fundo, no mais básico da minha escolha, eu escolhi ser uma mulher de verdade. Eu escolhi ser uma mulher cristã, Uhum. e essa é uma realidade muito estrutural para mim. Então, eu preciso de conteúdos que me devolvam para esse lugar, que me levem lá de volta. Por que mesmo que você está fazendo isso no lugar do fulano? Porque se eu não sei, eu culpo o fulano. Você é irresponsável, não faz sua parte, e eu que tenho que estar aqui. Aí eu já entro aqui naquele comércio afetivo, né? Quanto mais eu te culpo, te deixo constrangido, mais você vai querer me responder depois. Hum. E eu excluo completamente a minha possibilidade de dizer: eu fiz porque eu te amo, porque eu sou livre. Eu não vou te cobrar, se responde se você quiser. Poucas vezes a gente usa essa tesoura emocional, né. E quando eu volto para procurar esse lugar, quando me custa muito ser livre e agir por amor genuíno por alguém, a arte me salva, porque ela me lembra realidades que estão, às vezes, soterradas nas expectativas, né. Então eu olho um quadro do Arcabaz e tive uma experiência linda de um padre, Padre Manuel me levou no alto de uma montanha da França que se chama Chartreuse. E lá no alto dessa montanha tem uma capelinha que o Arcabaz, Arcabaz é o autor de várias das pinturas que o Frei Sidney mostrou na palestra dele. Uhum. E eu tinha uma loucura para conhecer o Arcabaz, loucura, loucura, para ver as obras dele de perto, assim. Aham. E aí fui conhecer essa igrejinha lá no alto, quase morri de enjoamento, enjoei que só, que é curva, 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 curva. Ô, Arcabaz, tu tá custando, pelo amor de Deus. E aí quando eu cheguei, era uma igrejinha pequenininha, que o Arcabaz tinha ganhado para ele pintar, porque o sonho dele era realizar o que o Michelangelo tinha feito na Capela Sistina. Hum. Quando eu cheguei nessa igreja, eram vários painéis pendurados. Bem feio o jeito que tá, mas está tudo pendurado, a igreja inteira, porque a igreja a capela naquela altura era úmida e não absorvia bem a pintura, que é aquela pintura rápida, né, que se faz diretamente na parede. Uhum. Eu fui olhando aquilo e também hoje nós ouvimos, eh, hoje eu digo, trago para você e também ouvimos do Frei, que maturidade também traz flexibilidade, né. E ali naquele dia, eu vi um homem genial, absolutamente genial, flexível. Não pode ser do jeito que eu queria, vai ser do jeito que pode ser. E tinha um quadro do lado direito que era a hemorroíça.
Hum. Um dos que eu mostrei na minha palestra no congresso. E ali eu parei, na frente daquele quadro. E tem um paralelo de uma mulher adulta, a Emo Ruissa, e uma menininha, ambas com as mesmas cores. A Emo Ruissa contornada de ouro, o olhar de Jesus contornado de ouro e a menininha no meio, né? Uhum. Naquele minuto, depois de subir aquela montanha, depois de enjoar, depois eu entendi o que eu fui fazer ali, né? Eu olhei para aquele quadro e eu tive um ímpeto de choro desconsolado. Não tinha quem me fizesse parar de chorar, porque eu me senti traduzida. Essa menina está me dizendo que foi difícil até aqui. Essa menina está me dizendo que custou muito tocar no manto do Senhor até que Ele curasse os meus sangramentos psíquicos, emocionais, artísticos, católicos, institucionais, eclesiais, porque eu já trabalhei no alto escalão da Igreja Católica no mundo. Uhum. Fui a diretora geral da música dos atos centrais na visita do Papa Francisco no Brasil. Para que você tenha um cargo alto, você conhece todos os podres. E aí você precisa saber quem você é, o que você escolhe, quem você está vendo, como você julga ou não e como você permanece, né? E ali, olhando para aquele quadro, era como se Deus tivesse me dado a graça da tradução, assim. Eu te vi. Uhum. Eu estava lá, Ziz. Sabe ali? Olha, até me emociona me lembrar, porque ali a arte traduziu o que eu nunca ia conseguir. Eu lembro que o padre Emanuel chegou perto de mim e olhou para mim e falou assim: "O que que eu faço?" E eu olhava para ele assim: "Nada, nada", porque ter me trazido aqui foi das coisas mais lindas da minha vida, porque diante das dores que eu senti para construir o que eu faço hoje, eu não tenho e nem devo e nem quero ter uma postura de lamentação. Uhum. Entendi. A arte, aquela pintura me ajudou a ver, eu não estou fingindo que não aconteceu. Eu me lembro de tudo, né. A cura não é a ausência de memória, né. A cura é me lembrar e responder, me lembrar e responder diante baseada dos valores mais altos da minha vida. E ali, menina, eu chorei. Meu Deus do céu. Aquele choro libertador, imagino. Que música católica brasileira nenhuma me provocou. Eu já ando por esse mundo inteiro, sabe. Então, a arte tem um lugar de resolução. Tudo isso para te explicar que, quando eu tenho uma atitude de contemplação, eu concedo à arte que me organize. Uhum. Mas a gente para muito pouco Pouco. diante da beleza, a gente para muito pouco diante dessa função organizadora que ela tem. A gente esquece do triplé, perdão, do tripé grego, filosófico, né, de beleza, bondade e verdade, que quando uma coisa é bela, ela te diz a verdade, ela te leva para a A bondade. bondade. E ali naquele dia, não teve ninguém pondo a mão na minha cabeça, não teve ninguém gritando pela minha cura, não Uhum. teve ninguém histericamente me manipulando para nada. Ali fui eu, Deus e a beleza entre nós. Então, quando você me pergunta como é que você lida com a beleza, eu tenho sede, Do belo. eu tenho fome, eu tenho sede. Aquilo que o Frei também falou no congresso, eu tenho um desejo, mas ele não pode ser amortecido, ele não pode ser esquecido, ele não pode ser menosprezado. Eu preciso de todas as facetas do belo, da pintura, da escultura, da arquitetura, da música, da dança, do cinema, da literatura. Para todos os Eu sentidos. quero tudo. Ó, Entendeu? Santa Terezinha. Sou filha de Terezinha mesmo. Diante do pacote da vida, Deus me pede: o que que você escolhe? Tudo. Mas quando? Durante a vida eu escolho tudo. E tem feito uma diferença absurda para mim, em todos os sentidos, na música, na minha forma de me expressar, aguentar a solidão dessa escolha. Muitos dos meus contemporâneos artistas estão interessados nos views, nos likes, na fama, no cachê, no sucesso. Uhum. Já foi, né? Essa fase já foi. Já foi. Já foi. Eu não tenho tempo para isso mais. Eu quero viver. É isso Eu aí. quero viver, quero experimentar aquele olhar, sabe? Sim. Quando você me pergunta o que que você quer da arte, aquilo
que eu vivi diante daquele quadro que ninguém explicou e jamais explicará, porque há coisas através da arte que nunca são ditas. A arte, ela não precisa ser traduzida, ela é a tradução. Uhum. Mas quanto tempo você passa rezando na contemplação de um quadro que te ajude a organizar seus afetos, depois de um monte de encrenca que você viu do seu trabalho? Nunca. Nunca. Para onde a gente vai? Pro feed do Instagram ver a vida dos outros. Ou tentação, É né? diabo mesmo, né? Não. Tudo. E eu lembro, você falando, eu lembrei muito, se eu não me engano, foi São João Paulo II que disse, né? Você é aquilo que você contempla, né? Então, se eu contemplo aqui, claro, falando do belo, né? O esposo, que é o Santíssimo Sacramento, aqui a gente tem também, acho que esse olhar, né? Mas o belo como um todo, seja da natureza, seja uma obra de arte, seja, né? Mas acho que esse parar e confrontar-se. Eu lembro que eu tive uma experiência missionária também, Ziza, e na época da pandemia, que estávamos totalmente isolados e íamos realmente para as telas para trabalhar, para se relacionar, para tudo, Eu lembro né? que no primeiro ano da pandemia, eu fiz 256 lives. Menino, Em um ano. Não sei o que restou de mim, gente. Eu sou a ressurreição aqui. Eu ressuscitei. E aí, a gente tinha um exercício da formação ali da vida comunitária, foi falando sobre a beleza, o papel da beleza. E um dos exercícios era parar 5 minutos e contemplar o belo. E aí você olha assim, tá, o que que é o belo? Às vezes, Aham. né? É como domar um dragão dentro de si até encontrar pra onde olhar, né? É. Justamente. O que que é o belo? Então, por exemplo, eu tenho uma gana pelo pôr do sol. É um negócio assim, eu vejo, acho que o que mais tem na minha galeria é foto de pôr do sol, né? Como isso me atrai, já refleti muito sobre isso, sobre como o céu me atrai, toda aquela coisa. Mas assim, a gente voltar-se, né? E o que é o belo e onde está o belo ao meu redor, onde está o belo na vida consagrada, onde está o belo na vida ordinária. Acho que uma outra coisa também que a gente viu muito no congresso foi sobre a beleza do ordinário também, né? Então, como a gente pode contemplar essa beleza no ordinário? Ziza, para a gente ir fechando aqui, duas perguntas, certo? Uma ainda falando sobre essa questão da beleza, é que você também na tua experiência como logoterapeuta, que tipos de doenças podem surgir a partir da falta de beleza, né? Na vida, em tudo. Quando eu digo, não é somente a beleza de um quadro, por exemplo, mas a beleza de uma cidade bela, de cores vibrantes, da natureza, enfim, a falta do belo pode gerar o quê na nossa psique? Eu acho que a primeira coisa que eu lhe diria, e é a mais simples de todas, e a mais perigosa, é a inconsciência. Você fica ausente. Uhum. Né? Por exemplo, quando você convive com uma pessoa que é amarga, que ela não tem a capacidade de agradecer honestamente, né? Uma pessoa que não agradece é uma pessoa que não enxerga, ela é cega. Porque o agradecer é devolver para o outro que não lhe pertence, que você recebeu gratuitamente, né? Uhum. E é intrigante, assim, geralmente os amargos são bem inconscientes, né? De si, da circunstância, dos outros. E a partir do momento que você não sabe quem você não conhece suas limitações, você não conhece onde você foi perdoado, onde você foi perdoada, quem é você? Você é uma máquina de produzir coisas, você é uma pessoa só em busca de ganhos materiais, né? Acho que talvez eu diria que a ausência de beleza é uma ausência de contemplação e uma ausência de gratidão, né? Porque quando você olha uma coisa muito mais alta que você aprende a olhar para cima, você aprende a olhar para frente. Verdade. E isso é um esmagamento do ego, é um esmagamento desse movimento absolutamente egoísta. Eu diria isso, assim, que é um alimento do orgulho, o princípio de todas as doenças morais, né? Onde a pessoa basta, ela se basta. Quanto mais ela se basta, mais só ela fica, menos contemplativa ela se torna e ela é cega. E daí a última pergunta, nesse lugar pode nascer o medo ou onde nasce o medo? Com certeza, porque se você é inconsciente de você, você vai temer a qualquer presença que seja mais definida que a sua. Qualquer pessoa é uma ameaça a quem Uhum. não sabe responder de si, né? A quem
não sabe sobre si. Aí você vai ver onde nascem várias coisas, a inveja, o medo, a competitividade, né? Essa, eh, esse desejo de viver só, né? De eu me basto. Com certeza daí nascem muitos sentimentos que não são verdade. Porque muitas vezes o medo, você sente, mas ele é verdade mesmo? Se você olhar mesmo para a sua realidade, o seu medo está compatível com o fato? Se a gente fizesse um paralelo rápido e aprendesse, estou com medo do quê? Hoje eu estava com frio na barriga de vir para cumprir minha função no que eu tinha para realizar hoje. Me deu frio na barriga de vir aqui no meu podcast com você, na minha história, na minha vida. Eu estou na minha vida. Aí eu tenho aquele frio na barriga. Ele é o quê? Ele é uma preocupação com a minha habilidade? Não, ele é o sagrado temor de não dever à minha vocação. Eu tenho dor de barriga há 35 anos antes de cantar. Ai, meu Deus. Eu sempre tenho. A minha produtora está aqui. A primeira coisa que eu pergunto num teatro para ela: onde que é o banheiro? Porque eu morro, né? Eu tenho assim. Esse é um medo genuíno? Não, eu tenho um respeito profundo à minha vocação. Eu a sirvo, não é ela que me serve. Sim. Então, quando eu temo que as minhas circunstâncias, as pessoas ou a minha vocação não me sirva, meu medo não é genuíno. Ele não é verdadeiro. Ele não é digno. Ele não é ético. Ele não é honesto. Ele não é moral. Ele é fundamento do meu egoísmo. Ele é resultado do meu egoísmo. Mas há temores que são dignos da vida adulta. E importantes. Pelo amor de Deus. Se eu não temer, é o meu dever ser dentro da logoterapia, né? Se a gente for falar segundo a visão do Viktor Frankl. O meu dever ser está sempre acima de mim. Eu temo não atingi-lo todos os dias. Mas isso não significa uma resposta covarde. Não. Eu tô com medo. Vai com medo mesmo. Vai com frio na barriga mesmo. Mas porque já tem uma máquina aqui dentro de mim, um motorzinho do sentido que já funciona, né? E que Daquilo que eu te reconhece. disse lá no comecinho, assim. A consciência é o motor do encontro de sentido, né? Se eu não tenho uma consciência que funciona, eu não encontro sentido para nada, então eu acredito que o medo me move. Não, o medo pode ser uma força propulsora para aquilo que tem sentido para mim. Aí é um sagrado temor. Aí é onde eu encontro temor a Deus, né? Mas não é uma resposta covarde à vida. Então, acho que tem um lugar aí. Se a gente não tem consciência da gente mesmo, a gente vive com medo, acredita nele e culpa todo mundo porque ninguém resolveu o seu medo até hoje. E adoece, né, Ziza? E não tem ninguém que resolva. Justamente. Não vai existir. O medo se resolve com atitudes corajosas de forma individual. Por mais que eu viva em comunidade, a minha porção, ninguém cumpre no meu lugar. Ficamos então com essa mensagem final. Ziza, onde as pessoas podem te encontrar, receber essa newsletter que eu recebo todo domingo? Linda! Nas mídias sociais, no Instagram, Facebook, site zizafernandes.com, no YouTube, no Spotify, onde você procurar, eu tô lá. Digita Ziza Fernandes, né? Que você eu tô lá, @ZizaFernandes, dentro do Instagram, que é uma mídia que eu vejo mais. Tenho ali o link da bio, aí tem para se inscrever na newsletter, tem para você saber os cursos, as imersões terapêuticas, tudo, os lançamentos musicais também. Mas tá aí, tá fácil de achar. Então tá ótimo, você acessa aqui, a gente vai colocar aqui também na tela para que você possa acessar e conhecer mais também do trabalho da Ziza. Eu, enfim, né, recomendo a news, porque eu acho que faz a gente parar, pensar, né, como eu disse, é o nosso momento, assim como é a proposta desse podcast, Ziza, lançar a âncora. Que legal. Né? Vamos parar um pouquinho, vamos respirar fundo, vamos entender, Ótimo. vamos se olhar. E isso nos leva de volta também em contato com ele, né? Com aquele que nos criou. Achei muito interessante quando você falou isso. Eu preciso sempre voltar em contato com aquele, né? Que me chamou. E encerramos por aqui, né, Ziza? Muito obrigada. Muito obrigada, né? Agradeço. Foi uma alegria poder estar aqui com você, falar um pouquinho sobre beleza, maturidade, enfim. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, uma honra. Um beijo, gente. Juízo, viu? E para você que nos acompanhou, né, ao longo aí desses episódios sobre esse tema, acolher e cuidar, o papel da igreja na prevenção,
ao suicídio. Muito obrigada. Se você chegou por esse, acesse aí a nossa playlist para você ver todos os outros episódios. Curta, compartilhe, se inscreva também aí no canal do Centro Âncora e deixe o seu comentário que a gente vai gostar muito de ler. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.